o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Irmãos, nós temos falado semana aí, essa graça que Deus tem nos reavivado na questão da cura. Isso é um ministério que está nas nossas vidas há algum tempo, mas eu nunca dei muita importância para ele. Porque, sei lá, nossa cabeça gira em coisas mais emergentes, às vezes, mas Deus tem avivado isso, então Deus quer curar como tem curado. Tantas pessoas, mesmo sem enfatizar essa questão de cura aqui no ministério, tem pessoas que têm testemunhos aí, poxa, tremendo, belíssimos. Como, por exemplo, a Suelene tem um testemunho de cura que é fantástico. Está lá um áudio no YouTube. Como é que está o nome do áudio onde a Suelene dá o testemunho dela? Como é que é o nome? Foi de 15 anos? 16 anos. Então, a festa de 16 anos, tem o testemunho da Suelene lá. E, enfim, Deus tem curado. Amém? Como diz a Bíblia, né? Deus não mente. Mas eu queria lembrar aqui, irmão, algumas coisas que eu tenho visto ao longo dessa caminhada de 30 anos de evangelho. Algumas situações que Jesus é o mestre e a sua igreja é a escola. Nós vamos aprendendo coisas e nisso que nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando mais prudentes, mais sábios, entendidos, né? Mais profissionais no evangelho. Assim como você começa a caminhar numa profissão, um ano de profissão, muita gente não te dá muito crédito, mas quando diz assim, aquele camarada faz esse serviço há 10 anos, poxa, então vamos confiar essa missão a ele, né? A velha história. Então, essa longa caminhada do evangelho também vai nos ensinando. Na Bíblia nós temos um exemplo, esse eu acho que é o mais conhecido e gritante, uma mulher chamada Miriam, irmã de quem? Irmã de Moisés. Nós vemos que Miriam ficou doente, por um juízo de Deus, inclusive. E o que nós detectamos ali quando Miriam fica doente? Nós vemos que Miriam, falou contra Moisés. Tá, falar contra Moisés foi uma consequência de já falar sem autorização para falar. Ela poderia nem ter dito nada direto para Moisés, nem ter tido aquele confronto, aquela discussão, sei lá, como algumas pessoas até acreditam, né? Tem gente que diz, não, porque Miriam falou, Moisés, tu não é só profeta, não. Tudo bem, o texto dá essa margem para se pensar que Miriam falou com Moisés diretamente. E tem uma outra parte que diz que Miriam e Arão falaram, e Deus ouviu e os castigou. Aí nós já podemos entender que não foi um fato simples de falar direto, afrontar Moisés, mas foi um fato de já falar do que não tinha autoridade para falar. Falar do que não tem autoridade causa enfermidade. Talvez lá no mundo não, mas no reino de Deus sim. Amém, irmão? Talvez lá no mundo não. Lá a maneira de Deus julgar é uma, mas dentro da sua casa Deus tem as suas regras e julga pelas suas regras. Então, irmão, controle-se. Cuidado para na hora do nervosismo você não falar daquilo que não te compete. Eu conheci pessoas que adoeceram e baixaram a sepultura. Adoeceram, ficaram problemáticas e baixaram a sepultura, nunca mais foram as mesmas no período da sua doença e baixou a sepultura com aquele problema. Por quê? Porque falou do que não podia falar. Inclusive foi uma revelação que Deus deu a mim mesmo, de um caso, de uma pessoa me contando uma história, poxa, irmão, falaram isso e isso de mim. Eu na hora recebi do Senhor e falei assim, quem falou isso vai ajustar contas com Deus. Porque quem lhe disse isso não tinha autoridade para lhe dizer isso. Era um tipo de palavra que não cabia a quem disse ter dito e não deu outra. A pessoa, poucos dias depois, andando normalmente na calçada, tropeçou, fraturou a bacia,
acabou, dali foi para a cova. Então, irmão, falar do que não pode, do que não lhe foi permitido falar, é complicado. Não lá no mundo. Lá no mundo os cães estão latindo à vontade, mas na casa do Senhor e para os seus filhos tem regra e Deus cobra essas regras. Cobra e cobra violentamente, né? Você não pensa que eu poderia chegar e dizer, raça de pastores, filhos do diabo, mercenários engravatados, ficou tudo por isso mesmo. Eu ia chegar e dizer aqui, Edir Macedo é um servo do diabo, e o Jesus dele eu cuspo na cara do Jesus do Edir Macedo. É mesmo? É? E ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo porque eu tenho autoridade para falar isso. E não é de hoje que eu falo, porque eu tenho autoridade. R.R. Soares é um servo de Satanás, é um filho do diabo. Valdomiro Santiago é outro filho do diabo, servo de Satanás. Eu falo isso e durmo tranquilamente. E o amanhã, certamente, assim como o sol se levanta, a minha vida se levantará. Porque eu tenho autoridade para falar isso. Não falo porque quero, falo porque tenho autorização para falar. Né? Então, irmão, tem que atentar. Você falar do que não te foi dado autorização para falar, nesse reino aqui, das portas desse reino para dentro, eu falo reino, não estou falando das portas da igreja para dentro, não. Estou falando das portas do reino, ou seja, você mesmo lá fora, você faz parte de um reino. Então vigia para que você não esteja falando daquilo que não cabe a você falar, porque você pode estar recebendo chicote de Deus, e esse chicote às vezes é muito pesado, né? Nós tivemos Geazi. Geazi era o moço de Eliseu. O que Geazi fez? Mentiu. Não, Geazi pegou as vestes de Naamã. Ele pegou as vestes de Naamã e até aí aconteceu alguma coisa? Não. Mas depois que Eliseu perguntou para ele, de onde você vem? Ele, não fui a lugar nenhum. Aí Eliseu disse assim, como não foi a lugar nenhum? Eu tive uma visão. Meu espírito foi contigo. Eu te vi atrás de Naamã, eu vi Naamã descer da carruagem, eu vi ele te saudar, eu vi ele te abraçar, eu vi ele te beijar. Como que você não foi a lugar nenhum? Não, eu não fui. Não, foi? Eu vi você pedir lá, ele te propôs as vestes, mandou você pegar quantas você quisesse, e você pegou lá as vestes. Era essa a ocasião? Ou seja, mentiu. E o castigo foi implacável. Um castigo terrível, pelo que a Escritura diz. A lepra se pegaria não só a ele, mas também a toda a sua geração. Por quê? Porque mentiu. Ora, mas isso aí é uma coisa muito séria, realmente. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, significa que ele leva a mentira muito a sério, a ponto de excluir alguém da salvação. Quando se exclui alguém da salvação, se joga esse alguém para sofrer infinitamente no inferno. Olha o quanto que Deus está considerando da mentira. Não, lá fora no mundo, não estou falando disso não. Estou falando dentro da sua casa. Então, irmãos, atente, cuidado. Tem pessoas que mentem por besteiras dentro da casa de Deus. Besteira. Tem gente que mente por 50 centavos. Tem gente que mente por R$1. Irmão, se você tiver, fica no prejuízo. Dá roupa do corpo. Vai para casa nu, mas vai em santidade. Vai confiante que o teu Deus é contigo. Porque se você mentir, irmão, numa coisinha de nada, os olhos de Deus batem em cima de você e está dizendo que você não é digno de herdar o reino dele. Aí vem as enfermidades, vem os problemas, vem os acidentes, sai, bate com o carro. Ora, mas Deus não livrou? Lógico, Deus não livra mentiroso. Então tem que atentar para tudo isso, né? Outra coisa que nós vemos, teve o rei Uzias. Lembra do rei Uzias que foi oferecer incenso e a lepra lhe saiu na testa? Por quê? Porque ele estava praticando uma função que não era dele. Essa função de oferecer incenso, que pertencia exclusivamente aos sacerdotes, o rei Uzias quis
de alguma maneira, sei lá o que se passou na cabeça dele, e ele acabou sendo também acometido de lepra, e diz a Bíblia que ele foi trancado dentro da sua casa e lá morreu. Nunca mais saiu na rua, ficou dentro da sua casa até o dia da sua morte, porque não podia sair de casa. Se ele fosse sair de casa, iam arrastar ele, sabe para onde? Lá para o leprosário. A situação dele ia ser bem difícil, bem pior. Então ele teve que ficar trancado na sua casa, o seu filho foi reinar em seu lugar, porque ele não podia mais dar as caras no meio da rua, devido à enfermidade que o próprio Deus colocou nele, porque ele praticou uma função que não lhe era permitido praticar. Cuidado então, irmão. Cuidado. Faça o que está no teu domínio fazer. Teu domínio em que sentido? Naquilo que Deus te autorizou. Quando nós nos chamamos servos de Deus, servo não faz projeto. Servo não cria nada. Servo apenas serve. Servo apenas obedece. Isso é reino de Deus. Reino de Deus tem regra. Então, função você tem que realizar aquela que Deus te deu a realizar. No reino de Deus ninguém pega lugar de ninguém, ninguém toma espaço de ninguém. No reino de Deus não tem confusão. Quem faz confusão, arca com as consequências diante desse Deus. Mical, que foi esposa de quem? De Davi, que ficou estéril. Porque Mical dirigiu a palavra ao ungido do Senhor. Não foi isso que Mical era? Que Davi era? Ungido do Senhor? Mas não era tão ungido assim para Mical. E Mical ficou estéril, né? A Bíblia diz lá, Davi pronunciou essa palavra, eu serei honrado das servas que você disse lá, que eu estava me despindo diante delas, dessas é que eu serei honrado. E diz a Bíblia, Mical não teve filhos até a sua morte. Então ela foi acometida de um mal, se tornou estéril. É o que diz o texto bíblico. E ela não teve o prazer que era numa época em que as mulheres, o grande prazer era ter filhos. Era a glória ter filhos. Entre aspas, né? A mulher só servia para ter filhos. Era uma cultura que existia nos tempos antigos e também em Israel. E tem um detalhe. O que tornou Mical estéril? Foi a palavra de Davi. Então, quando você pratica uma injustiça, uma declaração contra alguém, você está dando autoridade àquele alguém para ele mesmo te repreender. Você fica nas mãos dele. Foi o caso de Mical. É isso que faz o rei de Israel? Se despindo como um vadio diante das servas e dos servos, porque Davi tirou a sua veste real e dançou diante da arca de Deus. Mical esculachou com ele. Ela deu autoridade a Davi para condená-la, e Davi a condenou. Dessas servas eu serei honrado, que era o ato de ter filhos, e ela não teve filhos até a sua morte. Viveu todos os seus dias debaixo de uma maldição. Então temos que tomar cuidado com o que falamos com o nosso próximo, porque a maldição sem causa não virá, diz a Bíblia. Isso significa que a maldição com causa virá. Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo. Por quê? Porque ele duvidou do que um anjo falou com ele. Por que ele duvidou? Porque ele não compreendeu o suficiente. Além de tudo que nós já temos falado sobre isso, ainda tem mais essa. Zacarias ouviu daquele anjo: tua mulher conceberá e dará à luz um filho. Ele falou: como vai ser isso? Eu já sou velho, minha esposa é velha, é estéril. Como vai ser? E o anjo disse assim para ele: eu assisto diante de Deus, sou Gabriel, eu te trouxe as boas novas, porquanto tu não creste, ficarás mudo.
Por que Zacarias não creu naquilo? A fé só existe quando existe uma compreensão. É o conhecimento, é o estudo. Não existe fé, eu creio em Deus. Que Deus? Não, tem que ter base para se crer em Deus. E a base é a palavra, são as experiências com Deus. Zacarias não creu. Por quê? Ele não entendeu como que eu, nessa idade, a minha esposa, do jeito que é, na idade que é, estéril, como que vai... Ele não compreendeu, ele questionou diante de quem não podia questionar e acabou ficando mudo. Uma espécie de enfermidade que durou aí pelo menos até a hora da criança nascer, podemos imaginar pelo menos 9 meses. Ou seja, se você não compreendeu alguma coisa, calma, segura a onda. Não é porque você não compreendeu que não é real. Não é porque você não compreendeu que não é verdade. Não é porque você não entende o que é pregado que você tem o direito de dizer isso é mentira. Não é porque você ouve alguma coisa, isso não é verdade, só porque você não entendeu? Zacarias disse, como vai ser esse negócio? Minha esposa, na cabeça dele, falou, não tem condição. Não é porque você não compreende que Deus não fará. Então é necessário isso também causa enfermidade. Aqui nesse púlpito, por exemplo, quando eu falo certas coisinhas, dessas coisinhas bem leves que eu costumo falar, né? Tem pessoas novas no ministério que vão logo embora. E como eu sempre digo, né, irmão, já foi tarde. Muito tarde mesmo. Se alguém pensa que eu estou preocupado com igreja cheia, se enganou muito. Quando Jesus me chamou, não tinha nenhuma igreja. Então, quando as pessoas, não gosto do que aquele pastor prega, não gosta. E quem foi que disse que a palavra de Deus é para alguém gostar? Quem foi que disse que o que eu prego tem que agradar alguém? O que eu prego eu enfio mesmo pela garganta abaixo. Se não quiser ouvir, meu irmão, tapa os ouvidos. É isso que esse ministério faz. Não é para agradar ninguém, não estou agradando ninguém, nem estou puxando ninguém para dentro da igreja. Eu não vivo de dízimo e oferta. Quem vive disso é eles por aí. Eles estão bajulando pessoas. Aqui não tem bajulação, não sou psicólogo. Né? Eu prego a verdade e a verdade nunca foi aplaudida. Se a verdade fosse aplaudida, Jesus Cristo não teria sido crucificado. Então, irmão, o fato de você não entender ou não aceitar não significa que você não esteja diante da verdade, e muitas vezes uma verdade tão tremenda que poucos têm a coragem de falar. Evangelho não é para agradar ninguém, evangelho é para chamar a conversão. O que chama a conversão significa que está te considerando em uma posição errada e chama-te ao certo. Outra coisa, irmão, que causa enfermidades, explode no nosso sistema, são ansiedades. É a paranoia de um falso domínio. Pessoas que querem tudo no seu domínio, tudo de acordo com o que ela pensa. Ninguém pode fazer nada fora daquilo que aquela pessoa pensa. Tem que todo mundo estar enquadrado no que ela pensa. Ela é o para-raio, ela é o dono da verdade. Não é assim não. Cria-se dentro de si uma ansiedade, uns sobressaltos e o organismo não suporta. A Bíblia diz o quê? Aquietai-vos, sabei que sou Deus. A Escritura diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus nos chama a calma, né? Diz que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Significa que Ele foi para a morte tranquilão. Porque senão, eu sou inocente, ele procuraria mostrar a inocência dele, falar alguma coisa, ele não procurou nada. Diante de Pilatos, ele fez silêncio, não colocou nenhuma palavra na sua defesa. Por quê? Porque não estava com ansiedade de nada. Ele ainda disse, eu tenho um cálice para tomar, e como me angustio até que se cumpra. E o cálice que ele queria tomar era a própria morte dele. Então, outra coisa que causa muita enfermidade e outros problemas mais na igreja. Atrasos.
Quando você chega atrasado na igreja, sem um motivo. Porque a hora do culto é uma hora da convocação de Deus. Para você chegar atrasado, meu irmão, Deus tem que olhar para você e ver que teve motivos para você chegar atrasado. Se não teve motivos, quantas vezes nós vemos aí, o anjo vinha com algo como um presente, procurou alguém no começo do culto, esse alguém não estava, ele foi embora. Esses presentes que Deus costuma dar quando a pessoa não está no começo do culto, ou naquele dia que a pessoa não vem na igreja, e aí eu às vezes vejo que aquela pessoa faltou, o Espírito Santo me mostra, fulano, tá vendo? Faltou. Eu procuro entrar em contato. Diz, irmão, não veio no culto passado? Por quê? Tá tudo bem? Faltou por quê? Aí eu constato que faltou porque não valorizou a casa de Deus. E eu digo, então está justificado aquilo que essa pessoa perdeu, que Deus mostrou ela perdendo. Tremendo isso e terrível ao mesmo tempo. Então, faltar à casa de Deus gera alguns problemas. Às vezes vem um dia que vem uma unção. O que é unção? Unção é a capacitação. Davi foi ungido para ser rei, ele foi capacitado, ou seja, capacitado em que sentido? Deus ia trabalhar com ele para capacitá-lo às realizações que Deus tinha através da sua vida. E então, Davi pôde chegar até a cadeira do rei. Muita gente falta nos cultos, não recebe aquela unção, aí vem logo nos dias seguintes, acontece uma coisa errada, outro problema e outro, porque faltou a unção de determinados cultos. Não recebeu certos presentes que são dados em cultos específicos, em horários específicos. Isso também gera problemas, gera enfermidades, esses atrasos na igreja. Então, são só alguns detalhes. Você pode dizer, pastor, eu já tenho ouvido bastante isso. Tomara, porque quanto mais você ouve, mais difícil de você esquecer. Amém? E então, você que crê, nós vamos estar falando com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai curar. Eu tenho certeza a ponto de apostar a minha vida. Aposto a minha vida que o nosso Deus, que é vivo, vai curar nessa hora. Abaixa um pouquinho esse microfone para mim. Né? E se você é capaz de crer, você vai receber a sua cura com mais facilidade ainda. E mesmo se você disser, não, eu não creio muito nesse negócio, ainda assim sairás daqui com o sinal de Deus. Ainda assim. E muita gente não tem entendido isso, mas eu te digo isso, é por causa do compromisso que o Senhor Deus tem com a verdade que é anunciada nesse lugar. Uma verdade realmente fantástica. Vai falando com Deus nessa hora. O nosso Deus não usa terno e não usa gravata. O nosso Deus não vê como vê o homem. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, os difamados, os caluniados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, da verdade. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Ó Espírito Santo,
passa por aqui, ó Espírito Santo, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui, ó Senhor, passa por aqui. Deus vive poderoso. Ordena aos teus anjos nesta hora, com as bandejas, com os teus instrumentos cirúrgicos, Deus. Eu sei que a ciência já disse para muitos, Deus, não tem jeito. Cuida, porque vai ser assim até o fim da vida. Mas quando o Senhor passa, o fim se torna começo. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus, Ele está aqui. Olha para você, olha para o mundo, olha para os céus e olha para a terra, olha para os mares. Será que você pode ser tão ignorante para acreditar que isso nasceu de uma explosão? Pois assim diz o Senhor, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ó Deus, vai curando nesta hora, vai tocando, Deus. Vai tocando, Deus. Alguns virão no final, quando terminarmos o culto dessa hora, alguns virão no final que nós vamos orar, porque Deus vai completar o que Ele tem a realizar. Mas outros vão ser curados agora. O Deus que tem o check-up do alto da cabeça à planta dos pés, as juntas, medulas, no globo ocular, no cérebro, em toda a musculatura, sistema nervoso central. O Deus que visita da pele as camadas mais profundas do corpo humano. O Deus que conhece as veias. A entupida Ele troca agora. A obstruída Ele faz funcionar. O sangue que está ruim, Ele tem a transfusão correta, certa. Você veio à presença de Deus e Ele veio contemplar-te de perto. Ele quer ser o teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aceite que há um Deus. Aceite que Ele te ama. Você acha que uma história dessa, de um filho de Deus que morreu na cruz, poderia ser inventada por uma mente humana? E qual história inventada por uma mente humana seria suficientemente forte
para dividir a história do mundo. E todo mundo hoje diz antes de Cristo e depois de Cristo. Como uma história inventada por um homem pode dividir toda a humanidade? Como uma história inventada por um homem pode fazer homens, crianças, mulheres grávidas entrar numa arena e enfrentar os leões e ali dar a vida por essa história? Ora, se você não daria a vida pelo teu pai? Entenda a força dessa história. Porque há um povo que dá a vida por esse Deus. Há um povo que anseia ver o seu sangue manchando as ruas. Porque sabe que há um Deus. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa Deus trabalhando. Se você se sentir tonto, não fique apavorado, fique tranquilo, é Deus. Se você sentir um tremor, fique tranquilo, é Deus. Se você achar que vai morrer hoje aqui, fique tranquilo, porque é Deus, tu vai sair vivo daqui. Exulta, canta, ó habitantes de Sião. Exulta, canta, ó habitantes de Sião. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Exulta e canta, ó habitante de Sião. Exulta e canta, ó habitante de Sião. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Os anjos do Senhor estão passeando, estão examinando. Você tem uma dor? Então presta atenção nessa canção. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa é contar pra Jesus. Conta. Senhor, as minhas vistas estão enfraquecendo. Eu preciso ler a tua palavra. Senhor, os meus ouvidos estão falhando. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele mandou chamar e disse: que queres que eu te faça? Fala com Jesus. Ele está trabalhando. Deus opera no meio do louvor, glorifica Ele, adora.
Entrega o teu coração. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e quem procura a Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Pernas cansadas, sejam fortalecidas. Joelho desgastado, receba o aparelho de ferro do Senhor. Ventre estéril, serás mãe de muitos filhos. Distúrbio mental, retroceda agora em nome de Jesus. Eu ordeno em nome dele. Cansaço espiritual, sai agora. A influência maligna na mente, sai agora, seja bloqueada. Aleluia! Algumas pessoas aqui, o problema delas está dentro da sua casa. Aqui ela está se sentindo muito bem. Mas quando entrar em casa, vai ser acometida dos mesmos problemas. Ou melhor, ia ser acometida. Porque nesta hora, o Senhor nosso Deus está enviando o anjo dentro da casa e expulsando de lá o demônio que a atormentava. Muita gente diz assim: meu Deus, quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, é tanta angústia. E agora você dirá assim: quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, é tanta paz. Só o Senhor é Deus. Só não esqueça de uma coisa: Jesus morreu na cruz para muito mais do que te dar uma cura. Ele quer te levar para o céu. Você que vai ver a cura na sua vida, entenda que há um Deus vivo que criou para você um céu. Não te limites na cura, porque eu te digo que tu serás curado. Mas a cura não é o final da tua história, ela é só um sinal. Olha, diz a Escritura: diga ao fraco, eu sou forte. A Escritura diz que Moisés tinha 120 anos e o fôlego de um menino.
Aqueles que hoje olham para si mesmo e olham para a sua idade e dizem assim, não, é normal. A minha idade já está avançada, afinal de contas já tenho tantas décadas. Deus está dizendo assim, você não vai mais dizer isso. Porque o teu Deus renova a tua força como a águia. Jovens deste mundo vão olhar para você e vão te invejar e vão dizer de onde vem a força desse velho. E tu vai dizer, a minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tu vai receber ânimo até para fazer caminhada, para trilhar pelas ruas. E vai ser exemplo, e todos que vão te perguntar de onde vem a tua força, tu dirá, minha força vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Isso não é brincadeira, isso é uma obra que Ele está fazendo para fazer você ser um testemunha vivo do poder dEle. Ele está aqui, Ele está aqui, Jesus, Jesus, Ele está aqui. Olha a paz que está invadindo o teu coração, presta bem atenção. Você já aprendeu a olhar para a sua própria alma? Olha como você está tranquilo. Porque Deus quer fazer de você o templo do seu espírito. E um templo do espírito não pode ser um templo problemático, por isso ele cura. Ele transborda. Ele visita as veias. As dormências dos pés vão desaparecer. As veias entupidas nos pés, a má circulação vai desaparecer. Mas quando Deus te curar, não vai para a praça jogar dama e dominó e esperar pela morte, não. Quando Deus te curar, vai usar a vida que Ele te deu para coisas úteis que glorifiquem o seu nome. Ainda há muito para você fazer para Deus e há muito para Ele fazer contigo. Tem uma palavra para uma pessoa. Não vou dizer quem é, mas ela sabe, vai saber. Escuta, ó. Não temas as coisas que devem te suceder. Tu sairás vencedor. Só guarda isso. Tu sairás vencedor. Já aconteceu outras vezes. E tu viu que o Senhor teu Deus é contigo. Fica tranquilo. Quem tem arma não tem autoridade. Autoridade é aquele que diz, haja e haverá. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Aleluia. Também vale uma palavra de arrependimento. Também vale reconhecer os seus erros. Também vale dizer, Deus tem misericórdia, quero começar tudo de novo. Também vale dizer, reconheço, Deus, a minha vida não está essas coisas todas, apaga, me dá uma nova chance. Vira a minha ampulheta, Deus. Ele é o Deus que cura. Ele é Jeová Rafá.
Ele também põe a mesa farta. Você acha que Ele vai te curar para te deixar morrer de fome? Você acha que Ele vai te curar e deixar sair com tristeza? O nosso Deus faz obra completa. Não deixa nada por fazer. Glória a Deus. Deus bendito, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Deus que está caminhando no meio do seu povo. E Ele nesta noite quer curar, porque o templo que o seu Espírito habita tem que ser feito manutenção. Ele quer habitar na plenitude dentro do teu corpo. Por isso é necessário que a cura invada o teu ser. Se você acredita que neste lugar há um altar, e se há um altar também há um sacerdote, e se há um sacerdote que Deus fala e tem sacrificado a sua própria vida para te revelar um Deus que transcende todas as coisas, e Ele nesta noite te visita, e Ele te visita para te curar, porque Ele tem visto as tuas dores, Ele tem visto a tua caminhada, a tua necessidade. O teu Deus, Ele te enxerga. Aonde quer que tu esteja, aonde quer que tu passeie, aonde quer que tu se encontre, a lágrima que cai do teu rosto não cai em terra e fica por isso mesmo. O teu clamor, a tua fé não é morta, não é vã no Senhor, no teu Deus. Os céus se abrem mediante ao teu clamor. E o teu Deus, quando Ele ouve a tua súplica, quando Ele enxerga a fé, o Espírito dEle manifesta o seu poder. Os anjos nos céus não ficam parados de braço cruzado, não fica vendo a tua dor e o teu gemido e o teu sofrimento. Eles não ficam parados, reunidos, vendo o que passa na terra com um povo que foi separado, com um povo que foi escolhido, com um povo que Cristo Jesus morreu na cruz por este povo. Como teu Deus não te dará uma cura? Como teu Deus não vai fazer os teus ossos retornarem para o lugar? A tua coluna, a bacia, o teu joelho, os teus rins, o teu fígado. Como Deus não pode fazer isto? Como que Ele não cura? Ora, por acaso e porventura Ele não fez? Ele não soprou em você o fôlego da vida? O teu Deus, Ele tem poder. E se você crer nesta noite, os céus se abrirão, os anjos vão descer. Se tu crer nesta noite, tu verás a glória de Deus, tu verás o sobrenatural. Tu crê que Ele pode aumentar a estatura de um homem? Tu crê que Ele pode fazer os ossos voltar e retornar ao seu lugar devido? Tu crê que a anomalia venha a ser banida, pisada e extinguida? Tu crê que o câncer, a lepra, tudo sai? Tu crê nestas coisas por quê? Porque está escrito no livro, quando Josué disse, sol detente Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. Isso não estava escrito, mas ainda assim a fé dele transpôs todas as coisas, e Deus atendeu, e Ele contemplou o sobrenatural. Não que o esteja no livro seja ignorado, porque quando Ele disse estas coisas, nós estávamos lá, e através da fé, nós cremos que o nosso Deus opera. Por isso, nesta noite, sinta o Espírito de Deus te tocar. Sinta Ele nesta hora. Ele está aqui. Ele te toca nesta hora. Ele toca nos teus olhos. Ele vê, Ele está vendo, Ele está lendo toda a tua alma, todo o teu histórico, toda a tua saúde espiritual, tudo aquilo que está agora no teu corpo de enfermidade, Ele bane. Olha, Ele sopra na tua boca. E eu vejo a enfermidade saindo. Eu vejo o mal sendo pisado. E eu vejo toda obra que vem acometendo enfermidade no teu corpo sendo expulsa agora. Porque tem poder o sangue de Cristo. Ele marca a tua testa. Quem é dele é marcado, tem um selo. Ele passa com o sangue agora, Ele te cobre.
A capa que está sobre o sacerdote te envolve. A capa escarlate na cor do sangue de Cristo. Ele está passando, Ele está curando, Ele vai pelo corredor, Ele toca, Ele levanta, Ele sara, Ele cura, Ele pisa o mal, a enfermidade, Ele dá ordem, expulsa, porque Ele tem poder. E Ele não está somente te vendo aqui, Ele está indo agora na África. Ele está visitando a África. Ele está visitando os teus irmãos, Ele está curando na África. Ele está passeando, Ele está vivificando, Ele está sarando, Ele está manifestando o seu poder, porque é o médico em Gileade. Há remédio, a cura, a saúde para a tua vida. Ele te traz receita agora, Ele escreve. Tu já recebeu essa receita. O anjo do Senhor já te deu uma receita. E agora Ele está colocando os olhos dEle nos teus olhos, dentro de você. E Ele está fazendo todo o check-up. E Ele está escrevendo, está subindo com esta receita. Porque uns já foram curados e outros ainda falta fazer o que lhe foi ordenado. Assim tu verás a glória de Deus, tu verás a cura. O chão sairá debaixo de você e tu viverás, não pelaquilo que os teus olhos te mostram, mas tu contemplarás acima dos altos montes e verás que o teu socorro vem do Senhor, o teu Deus, que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar o teu pé, que não dormirá e não tosquenejará o santo guarda de Israel. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. Nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós te enaltecemos porque tu és Deus. E nós cremos que nesta hora o teu Espírito está no nosso meio. Nós não estamos aqui, ó Deus, nos reunindo na força, ó Deus, somente do nosso braço. Há um mover e há uma direção que o Senhor entregou ao teu servo. E esta direção está sendo executada, ó Deus, para que saibam que Deus está no nosso meio e para que as nações saibam que aquele que é marcado pelo Senhor, o mal não lhes pode tocar. Deus está tocando nesta hora. Deus está tocando na vida do João. Eu vejo um anjo tocando na vida dele. Eu vejo um anjo tocando na vida dele. E eu vejo um anjo tocando na mente dele, dentro do espírito dele, dentro da alma dele. O João está sendo marcado nesta noite. Está sendo selado pelo Todo-Poderoso, está sendo tocado pelo Espírito da glória do Deus vivo. Ele está neste lugar e o chão está firme, inabalável, porque a tua fé transcendeu o teu entendimento e saltou das páginas do livro. Ele está aqui e o teu Deus é vivo e Ele opera infinitamente além daquilo que você tem pedido e tem clamado nesta noite, pois assim o nome do Senhor, seja o nome dele exaltado, seja a honra e a glória e o louvor para todos sempre, em o nome santo de Jesus, ó Deus. Aleluia. Nesta hora você que tem o complexo desde nascença, você que sabe, recebeu a notícia que a gravidez na qual você estava não foi aceita pela sua mãe. Nasceu como um rejeitado. Eu vou te dizer uma coisa. Se tu tivesses mesmo sido rejeitado, não terias nascido. Se nasceste, foi porque aquele que tem o poder da vida e da morte te aceitou. Quando todos disseram não, ele disse sim, porque a Escritura fala daqueles especiais, que não são nascidos da carne, não são nascidos da vontade do varão, mas de Deus. Se nesta hora sua mente voltar no passado, fica tranquilo, fica em paz, porque é Deus te curando do trauma. Rejeitados são aqueles que cospem na palavra do Senhor, mas aqueles que aceitam a sua palavra,
Esta é a palavra. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso os teus traumas são extintos hoje. Tem uma cura especial. E você nunca ouviu o que vai ouvir agora. Uma cura para crianças e jovens, adolescentes. É a cura do excesso da adrenalina. Sabe por quê? São os joguinhos. Os joguinhos, o vício do joguinho, do computador, do celular, faz derramar excesso de adrenalina no organismo humano dessas crianças, que ficam querendo vencer, passar de fase, criam uma ansiedade. Eu falei que a ansiedade causa enfermidade. Derrama adrenalina e eles ficam sempre agitados, e o diabo diz: esse é o meu golpe. Criança agitada não para ouvir. Criança agitada não para ler. Criança agitada só quer se mexer. Não consegue ficar parada. Então Deus vai baixar o nível da adrenalina. Isso não quer dizer que você não deverá, você responsável, não deverá cumprir a sua obrigação. Tem que acabar com esse negócio de crianças ficarem 3, 4, 5 horas com o celular na mão, com joguinho. Para que uma criança de 8 anos precisa de um celular, hein? Um dia eu ainda vou entender isso, porque até aqui não deu para entender. Agora, uma coisa eu estou entendendo, que a adrenalina está em taxa altíssima. Não há concentração. Ficar parado num culto é uma tortura. Quer se mexer. Mas a taxa de adrenalina baixe agora em nome de Jesus. Normaliza a ansiedade dessas crianças, a ansiedade dos adolescentes, a ansiedade de jovens. Sai agora! Tem pessoas que são tão agitadas, que elas simplesmente não conseguem orar. Porque não consegue parar. Não consegue ficar parado. Então, eis aí mais um milagre que você não sabia. E é assim que Deus faz. Prepara os pequeninos de hoje, que serão os gigantes de amanhã. Emanuel, Emanuel, sua glória está neste lugar. Emanuel, Emanuel, sua glória está neste lugar. Aleluia, aleluia, santifica o teu povo. Aleluia, aleluia, santifica o teu povo. Você diz: meu Deus, eu não tenho tempo para fazer
prevenção do câncer de mama. Tu serve a Deus? Então ele te diz, não precisa fazer. O tempo que você estaria no hospital, dedique esse tempo à minha seara. Que digno é o meu obreiro do seu salário. Aleluia! Deus te criou para louvor da glória dele. Aleluia, Deus. De madrugada, ainda escuro, Maria foi ao sepulcro do Senhor. De madrugada, ainda escuro, Maria foi ao sepulcro do Senhor. Chegando lá, um anjo lhe falou, não está mais aqui, já ressuscitou. Chegando lá, um anjo lhe falou, não está mais aqui, já ressuscitou. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. E desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. E desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. E desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor está preparando uma bênção para você. Vem cá. Vem cá, vem ver, o Senhor está preparando uma bênção para você. Amém, irmão? Você pode sentar em nome de Jesus, chamar nossos irmãos que tenham tido visão. Teve até aí? Teve uma visão? Teve? Teve também, André? Vem à frente. Teve, Carlos? Vem os três aqui na frente. Um passa o microfone para o outro. Eu vi, pastor, estava aqui tentando lembrar da visão, tá, irmão? Eu vi um anjo, pastor, e ele descia com... Ele descia, não, eu não vi ele com papel a princípio, mas ele descia e ele visitava os irmãos e ele colocava o olho dele dentro do olho dos irmãos. E ali ele fazia um check-up de toda a alma e o espírito de cada um. Só que esse anjo... Deus me falava que esse anjo já tinha entregado a receita para cada um dos irmãos, daquilo que cada um tinha que fazer para ser tratado com Deus e a sua saúde ser normalizada. E ele fazia esse check-up e anotava, e subia. Anotava num papel, na folha, e subia com a avaliação da saúde espiritual dos irmãos, que vai redundar na saúde do corpo, da alma e do espírito de cada irmão. Eu vi um anjo que tocou na cabeça do João, do filho do senhor, pastor, tocou, e ele introduzia algo dentro da mente dele, da mente do João. Tem um rapaz que está atrás do João, Deus também tocou, eu não sei o nome dele, mas Deus tocou,
tá, irmão, na tua vida. Deus tocou na tua vida. Esse foi o que o Senhor me mostrou, pastor. Paz, tem uma senhora aqui dentro, que eu não conheço ela, está aqui atrás da irmã que está com a criança no colo. A senhora, a senhora mesmo. Eu vi um anjo do Senhor, senhora, com a seringa muito grande. E ele colocava nas pernas da senhora e retirava alguma coisa das pernas da senhora. E o anjo tocou na senhora hoje, senhora. O João aqui, o filho do Paulo, Roberto. Irmão, eu vi quando o anjo do Senhor pegou o João no colo, colocou ele aqui na frente. Aqui tinha uma grande maca. Ele tocou na garganta do João, virou o João de cabeça para baixo, bateu nas costas dele e ele soltou alguma coisa que estava no estômago dele, irmão. Foi isso que Deus me mostrou. Aleluia. Pedro, Deus tocava, irmão, na sua mente e manda você tirar a ansiedade. Deus quer te usar, irmão, mas você tem que retirar a ansiedade de dentro de você, irmão. Foi isso que Deus mostrou a seu respeito hoje. Amém, pastor? Eu via 2 anjos e ele veio operar algumas pessoas aqui dentro. E ele tinha um aqui nessa parte e tinha outro aqui nessa parte, aqui no meio. Mas ele andava por toda a igreja. Um dos anjos que estava aqui tinha como que alguma coisa na mão, não sei bem o que era, mas era tipo um bisturi na mão, e ele operava a sua barriga, Elaine. Ele passava a mão assim e operava a sua barriga. Ele ia até você, Marquinhos, e colocava 2 anjos, agachava assim perto de você, colocava a mão de um lado, do outro, na sua perna, e examinavam e comentavam um com o outro sobre o teu joelho. Ele ia na cabeça da Noelma e colocava a mão assim, de um lado e do outro na cabeça da Noelma. E depois, quando era dito das crianças, esse outro anjo, já não era mais esse mesmo anjo que estava fazendo essa operação, que esses 2 anjos andavam pela igreja toda. Essas foram as pessoas que eu vi, mas eu sei que ele curou outras pessoas aqui nesse lugar. Esses 2 anjos. E depois essa outra visão, quando foi dito sobre as crianças, sobre a ansiedade e sobre o que as crianças estavam fazendo no jogo. Um anjo veio, ele tinha 2, era asa, não era mão, e também fechava na cabeça do Júnior. Ele fechava a cabeça do Júnior. E Deus manda dizer nessa noite aos pais e também aos adultos, manda dizer à igreja do Senhor nesta noite: tem sentado neste lugar, como santo, tem sentado neste lugar, mas não tem olhado a tua vida. Muito das enfermidades, muito das dificuldades, tem sido de acordo com o que está dentro da tua casa. O problema não está em Deus te curar. O problema não está em Deus não fazer. Deus manda te dizer nesta hora: limpa a tua casa, limpa a tua vida. Assim manda dizer o Senhor. Pois aquele que és fiel comigo, serei com ele. Santifique-te quando entrar neste lugar. Pois neste lugar, Oriantanai, Manai, Terrai, Manabasúbia, Rei Terra Santa. E aqui o Senhor se faz presente nesta noite. Quem contempla o Senhor nesta noite? Pois aqui, nesta hora, os anjos do Senhor estão fazendo operação em cada um neste momento. Sinta nesta hora a presença do Senhor. Pois Deus ainda manda dizer mais.
devido a algumas pessoas aqui neste lugar, não está confiando no que Deus está dizendo, eu irei permitir que elas nunca poderiam contemplar um anjo. E a partir de hoje, muitos nesse lugar passarão a ver o anjo do Senhor. Aleluia! Assim diz o Senhor. Aleluia. Irmão Marco, viu algo? Não? Amém. Põe o som. Pastor, eu fui levada de novo à delegacia. E chegando lá eu vi de novo aquele grupo conversando a respeito da sua prisão. E eles diziam um para os outros que não tinha coragem de mandar os policiais irem lhe buscar. Nenhum deles queria assumir essa responsabilidade, porque eles mesmos diziam que estava tendo muitas revelações sobre a prisão, muitas coisas que eles combinavam entre si estava sendo dito na igreja. E por isso eles ficaram amedrontados. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, eu poderia ver a cidade de Brasília de cima. E eu vi aquele desenho, né, que foi feito. A cidade foi toda estudada, né? E de repente, acontecia muitas catástrofes. E eu ficava assim impressionada. Como tudo ia rapidamente, tudo ia sendo destruído. E aquele anjo que estava ao meu lado, ele dizia que Deus ia pesar a mão sobre aquela cidade e que aquela estrutura ia ser toda mexida, ela ia ser toda modificada. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava um homem em uma maca, só que esse homem, ele não está dentro do templo, ele é um irmão da geração e pelo que eu entendi, ele é da África. E o anjo, ele estava no olho esquerdo desse irmão, ele estava fazendo uma raspagem assim por cima do globo ocular. Era como se tivesse algum ferimento ou algum excesso de algo ali. Ele estava tirando aquilo ali e estava colocando na bandeja. E aquele irmão era algo que ele sentia muita dor, porque para eles acalmarem aquele irmão, ele soprou nesse irmão e esse irmão ficou como se tivesse desmaiado, para que eles pudessem fazer aquela cirurgia. E aquela cirurgia foi feita. E quando eles terminaram, aquele anjo sacudiu um pouco aquele irmão, e aquele irmão retornou e ele tocava no olho e enxergava normalmente, o olho já não sentia mais nada. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, viu uma quantidade muito grande de anjos. E esses anjos, ele ia em todos os irmãos. E o que eu via é que não eram só irmãos daí do templo, mas tinha irmãos de todos os lugares. Eu via anjos tocando nas pernas, tocando na barriga, tocava no coração. Era uma manifestação muito grande que Deus estava fazendo, que Deus está fazendo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Paz. Pastor, teve um momento em que eu via também muitos espíritos caindo, saindo de dentro de pessoas. E essas pessoas ficavam meio que tontas e o anjo apoiava, o anjo que estava do lado segurava essas pessoas e elas iam sentando devagar. E em seguida, aqueles anjos pegavam aquelas coisas que caíam, já caíam praticamente sem vida no chão, aqueles espíritos, e eram expulsos de dentro do templo, eles eram tirados de dentro do templo. E com o passado do Senhor falando, cantando, aquelas pessoas levantavam e já eram pessoas diferentes, cheias de vida, cheias de gozo, cheias de vigor. Foi o que eu vi, pastor. Paz.
Assim que começou o clamor, quando o senhor mestre começou a clamar pela China, eu vi aquele símbolo de certo, sabe? Aquele, tem o X quando é errado e tem um tracinho que vem para baixo e sobe, né? Quando é certo, né? Que era colocado nas provas dos colégios. Não sei se ainda hoje é assim, mas foi isso que eu vi. Aí eu vi o tracinho assim de certo, quando estava chorando pela China. E ainda, quando ainda estava orando pela China, eu vi um papel branco e abriu-se um envelope no ar, e esse papel entrou dentro do envelope, como se fosse uma carta, e fechou na minha frente esse envelope. Amém. Quando o senhor Elias estava clamando contra os pastores, contra as igrejas mercenárias, eu vi a águia branca e eu vi várias igrejas. Então ela ia com o bico e engolia aquela igreja. Ela ia em outra, pegava e engolia aquela igreja. E assim ela foi engolindo várias igrejas, assim, sobraram bem poucas no que eu vi, assim. Ela destruiu muitas igrejas inteiras, assim, ela engolia, assim. E enquanto o senhor orava pelo Estado, o senhor falava dos políticos, eu vi um braço com um punhal na mão. E esse braço estava arremetendo contra alguma coisa. Então o anjo da justiça veio, segurou esse braço, impediu esse punhal de arremeter e cortou o braço na extremidade do tronco, arrancou esse braço fora. E o entendimento que eu tive foi esse, que esse braço é o braço do Estado. Amém. Quando o senhor Elias falou que começou a orar, né, e falou contra o Congresso, apareceu 2 sinais daquele de certo, né? Aqueles sinaizinhos de certo, apareceu 2, um atrás do outro, assim. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio começou a orar contra os macumbeiros, contra os demônios da Umbanda, Quimbanda, eu vi um demônio deitado, um demônio deles lá, deitado no chão, e o anjo da justiça chegou perto dele e botou a espada no peito dele. E ele mesmo pegou a espada da mão do anjo da justiça e enterrou em si mesmo, como que se suicidando. E assim diz o Senhor, eles mesmos se matarão uns aos outros. Ainda durante o clamor, eu vi aquelas 2 espadas que sempre estão juntas, né? Se mostram para mim juntas. Eu vi hoje, novamente, elas no meio da congregação. E quando ainda estava sendo orado pela China, eu vi o anjo da justiça chegar na China, e lá estava sentado o imperador deles, o imperador da China, e ele estava com uma coroa, mas aquelas coroas chinesas, aquelas maiores, né? Uma coroa maior, assim, a chinesa. O anjo da justiça veio por cima desse imperador e deu um soco de cima para baixo, assim, em cima da cabeça dele, assim, arrebentando aquela coroa na cabeça dele e acertando o crânio dele. Amém. Quando o irmão André estava cantando, eu tive uma visão que eu não sei nem explicar. Deus colocou algo em você, irmão, que como se fosse um colar, mas vindo de trás, como se fosse aquelas condecorações militares, eu não conheço os cargos, mas num cargo bem alto, assim, numa patente bem alta, que tem aquelas estrelas assim, e fica como uma corrente assim por trás, comparando assim, não é isso não, mas só para ter uma ideia, e ela ficava 2 estrelas no seu ombro, e ficava como se fosse
uma coisa ligando assim por trás nas costas, isso vinha assim sobre você e ficava no seu ombro assim, uma coisa bem bonita mesmo, bem linda mesmo. Amém. Quando eu estava cantando aqueles louvores antes do intervalo, eu vi um grande anjo que voava por cima da congregação e ele tinha na mão um vaso com azeite e ele ia derramando esse azeite, ele ia voando em círculos assim, círculos grandes, tomando todo o tempo pós-prisão e ia derramando esse azeite enquanto nós louvávamos. Amém. Assim que o Senhor Mestre começou disse assim, vamos orar pelas curas, eu vi uma espada descer e ficar embainhada nas suas costas. Assim, quando o Senhor Elias falava sobre adrenalina, né, que Deus ia curar a adrenalina, eu vi um anjo entrando, voando, ele ficou voando pelo meio da congregação, e ele tinha um tipo de um cajado, na ponta dele era redondo, e ele ia tocando na mente, na cabeça assim, né, de muitos jovens, adolescentes e crianças aí dentro. E também vi um grande pão assim enorme. Então vinha uma faca, ia fatiando várias fatias desse pão. Fatiava esse pão quase por inteiro, ficava só um pedacinho sem fatiar, com fatias assim bem finas assim. Amém. Eu vi novamente os 2 querubins que ficavam em cima do propiciatório, eu vi novamente eles aí, e também vi um anjo que eu já tinha visto outras vezes, que ele estava voando aí na frente do púlpito, a asa dele, ele bate atrás e na frente, só que ele não tem a parte das costas, os 2 lados são faces, né? Ele não tem as costas, ele tem 2 rostos. E eu recebi uma palavra que falava assim, o poder do púlpito no povo. Amém. Eu vi o anjo abrindo a boca de um irmão e fazendo uma operação dentro da boca do irmão. E esse irmão está do lado direito do irmão Alexandre Braga. É aquele irmão que ia viajar, mas recebeu uma palavra para não ir viajar. É você, irmão. Amém. Aleluia. Mais alguma coisa? Deus me mostrou agora aqui, o Reinaldo, dentro das suas veias, Deus está tocando. E ele introduziu algo muito pequeno, mas entrava por toda a sua veia, como se fosse um fio, mas bem fininho, e ele entrando, penetrando em toda a sua veia. Deus me mostrava isso, amém? Aleluia. Amém? Queria até falar do irmão Jorge, que vim falar também, tinha esquecido da visão, que eu vi o anjo tocar, irmão, do seu lado direito, na parte de trás. E que às vezes a gente fala aqui, como o pastor já falou, a gente esquece, às vezes Deus mostra muita coisa. E vi também tocar nas costas do irmão Reinaldo também. Amém, mas tinha outra coisa que também já esqueci. Esquece, só com a agenda, irmão. É muita coisa que Deus tem mostrado, realmente, graças a Deus, e esquece, simplesmente esquece. Só com um caderninho aqui, só com um caderninho mesmo. Amém, irmão? Você crê? Você crê que há um Deus que cura e Ele te alcançou? Então, se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor, porque verdadeiramente grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
temos o nosso testemunho para dizer que verdadeiramente a mão do Senhor nosso Deus nos livrou das agonias dos hospitais, nos livrou dos bisturis, nos livrou das aflições. Quão grande é a graça do Senhor nosso Deus. Por isso recebe a nossa gratidão, ó Deus. Concede graça a cada um para sair daqui crendo e amanhã, ao despertar, possa dar testemunho dessa graça e desse favor. E assim, ó Deus, nós te glorificamos e adoramos. Leva o teu povo na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Pois nós somos os teus guerreiros. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão. Você que vai para casa, vai em paz em nome de Jesus.